Já alguma vez abriu a sua despensa em janeiro e, em vez daquelas cenouras crocantes, deu de caras com algo que já tinha visto melhores dias? Horas de trabalho na horta, o verão inteiro sob o sol escaldante, e tudo isso para acabar com legumes murchos e sem vida. Cena familiar, não é? Hoje vamos resolver isso. Vamos aprender a forma correta de colher e armazenar culturas de colheita tardia, como cenouras, beterrabas, daikon e couves. E garanto-lhe, vai aprender um truque simples que manterá os seus vegetais frescos até a primavera, mesmo que os guarde num apartamento normal na cidade. O outono não marca o fim da época da horta, mas sim o seu culminar mais decisivo. É uma espécie de exame para cada hortelão. Afinal, cultivar uma boa colheita é apenas metade do trabalho. A segunda metade, e não menos importante, é saber como a preservar. É precisamente da forma como faz a colheita, nestes últimos dias de tempo ameno, que depende se vai desfrutar dos seus próprios vegetais, cheios de vitaminas durante todo o inverno, ou se terá de os ir comprar ao supermercado. Então, vamos passar neste exame com distinção. Então, por onde começamos a nossa maratona de preservação da colheita? Pelo mais importante, a escolha do momento certo. Sei bem como é isso. Setembro, as primeiras noites frias e a sensação de que precisamos tirar tudo da terra às pressas. Mas a pressa é, sem dúvida, nossa maior inimiga aqui. Se desenterrar as raízes cedo demais, elas simplesmente não terão tempo de acumular o máximo de açúcares e nutrientes. A casca ficará muito fina e delicada. Vegetais assim se conservam muito mal e começam a murchar rapidamente. Mas adiar demais também não é uma opção. Geada forte, com temperaturas abaixo de 3 ou 4 graus negativos, pode danificar as pontas das raízes que ficam expostas no solo. O tecido congelado, depois de descongelar, vira um ambiente perfeito para a podridão. E aí, adeus colheita. Então, onde está o ponto ideal? Oriente-se pela previsão do tempo e pela condição das próprias plantas. Geada leve e rápida, de até 2 graus negativos, até beneficia a cenoura e a beterraba. Elas ficam mais doces. O momento perfeito é um dia seco e ensolarado, com a terra ainda sem congelar, e as folhas inferiores da rama começando a amarelar. É o sinal da própria planta. Estou pronta. É exatamente nesse momento que seus vegetais estão no auge da forma para uma longa hibernação de inverno. Chegou o momento ideal. Você calculou o tempo certo. Agora, vamos falar sobre as condições. A regra de ouro para o dia crucial é: o tempo precisa estar seco. E isso não é apenas uma recomendação, é uma condição absolutamente essencial. Imagine-se arrancando uma cenoura de uma terra molhada e pegajosa. O que acontece? Pois bem, a terra irá grudar no tubérculo, formando uma crosta densa. Removê-la sem danificar a casca delicada será praticamente impossível, e um ambiente úmido é um verdadeiro paraíso para todo tipo de bactérias e fungos que causam o apodrecimento. Você estará, literalmente, plantando uma bomba relógio em seu porão. Já quando a terra está seca e solta, ela se desprende dos vegetais facilmente. Um leve toque será suficiente para limpá-los. Um dia ensolarado nos dá outro bônus: a oportunidade de pré-secar a colheita diretamente na horta, deixando-a por algumas horas ao ar livre. Esta é a primeira e mais importante etapa de preparação para o armazenamento. Então, lembre-se, colher em dia de chuva é quase garantir que parte da sua colheita vá direto para a pilha de compostagem. É melhor esperar 1 ou 2 dias. Então, o tempo está perfeito e a energia está a 1000. As mãos já coçam para pegar a ferramenta mais confiável. A pá. Mas é aqui que eu vou pedir para você parar um instante. Deixe a pá de lado. Agora mesmo, porque usar uma pá de corte para colher vegetais de raiz é talvez a maneira mais rápida de estragar metade da sua colheita. Imagine só. Você enfia a lâmina da pá com força na terra, bem ao lado do canteiro. Você não consegue ver onde exatamente termina aquela cenoura comprida ou aquela beterraba gordinha.
Basta um movimento desajeitado e você corta uma parte do vegetal. E o que significa esse corte? É uma ferida aberta. E no solo, assim como no local de armazenamento, vivem milhões de micro-organismos que estão só à espera de uma oportunidade dessas. Eles penetram, e o processo de apodrecimento é iniciado. O vegetal danificado não vai se conservar, e o pior é que ele ainda vai contaminar os seus vizinhos saudáveis. Nosso principal aliado nesta tarefa são as forquilhas de jardim. Sim, as forquilhas, e não a pá. Elas não cortam o solo, mas o afofam suavemente, permitindo que você extraia o vegetal de raiz intacto. Acredite, essa pequena mudança na abordagem vai fazer toda a diferença na conservação da sua colheita. Vamos começar pela cenoura. Ela é a mais delicada da nossa horta. Seu principal valor, e também sua maior fragilidade, é a ponta longa e fina. Se essa ponta se quebrar, pode considerar que a cenoura não servirá para armazenamento de longo prazo. Por essa ferida, ela perderá umidade e murchará rapidamente. Então, o que fazemos? Pegue um forcado. Enfie-o não muito perto do vegetal, para não o perfurar. Em vez disso, a uma distância de 10 a 15 centímetros da linha de plantio. Agora, o movimento mais crucial. Não puxe nem cave com força. Pressione o cabo com cuidado, usando-o como alavanca. Nosso objetivo não é arrancar a cenoura da terra, mas sim levantar o torrão de solo junto com ela. Você sentirá a terra ceder e ficar fofa, e só então você pode puxar as folhas com delicadeza, mas com firmeza. A cenoura deve sair facilmente, como se fosse manteiga, inteira, bonita, com aquela ponta preciosa. É exatamente assim que ela deve ser levada para a próxima etapa de preparo. E agora, vamos à beterraba. Com ela, à primeira vista, a colheita pode parecer um pouco mais simples. Ela não se esconde tão fundo na terra quanto a cenoura, e seus lados arredondados são quase sempre visíveis na superfície. Dá a impressão de que basta segurar as folhas e puxar. Mas isso é uma armadilha para iniciantes. A beterraba, principalmente os exemplares maiores, possui uma raiz pivotante muito poderosa que a mantém firmemente ancorada ao solo. Se você puxar com toda a força, há um grande risco de arrancar as folhas e a raiz permanecerá na terra. Ou, o que é ainda pior, você pode danificar o ponto de ligação das folhas à raiz, iniciando um processo de apodrecimento. Por isso, o princípio aqui é o mesmo que usamos para as cenouras. Utilize um forcado. Com cuidado, cave ao lado da beterraba, levantando-a suavemente junto com a terra. Não enfie o forcado diretamente por baixo da raiz, pois você pode acabar perfurando-a. A ideia é apenas soltar a terra, afrouxando seu aperto. Depois disso, pegue na própria raiz, e não nas folhas, e com um leve movimento giratório, extraia-a. Assim, você garante a integridade tanto da beterraba quanto do seu ponto de crescimento. Aqui está o nosso gigante, o daikon. Este rabanete japonês pode atingir dimensões impressionantes, penetrando na terra por meio metro ou até mais. Dificilmente se consegue arrancá-lo com as mãos sem o partir. O daikon é extremamente suculento e frágil, partindo-se ao menor esforço incorreto. Aqui, precisaremos de toda a nossa delicadeza e paciência. A técnica é semelhante à da colheita de cenouras, mas com um ajuste na escala. O forcado deve ser fincado no solo não apenas perto, mas a uma distância considerável, uns 20 a 25 centímetros da parte visível da raiz. E é preciso cavar fundo, procurando alcançar a ponta mais profunda. Pode ser necessário fazer isso de ambos os lados, para soltar o máximo possível a terra à volta de todo o legume. Não se apresse. Assim que sentir que a terra à volta do daikon está solta, é hora de agir com máxima suavidade. Agarre-o pela parte superior e, balançando-o suavemente de um lado para o outro, puxe-o lentamente para cima. O seu objetivo é extrair esta espada branca da terra completamente intacta, sem uma única fenda. Qualquer dano a um daikon suculento é a sua condenação.
Ele começará a estragar-se muito rapidamente. Agora, vamos para o canteiro de couves. Com a couve de inverno, a abordagem é bem diferente. Ela não precisa ser desenterrada. Pelo contrário, o talo, aquela parte central do caule, será nosso principal aliado na armazenagem. Para a colheita, vamos precisar de uma faca afiada e resistente, ou até mesmo de um pequeno machado, se os repolhos tiverem crescido muito e os talos estiverem mais lenhosos. Um ponto importante: não se apresse em remover todas as folhas inferiores. Deixe as 3 ou 4 folhas externas mais superiores. Elas, mesmo não estando totalmente justas ao repolho, funcionam como uma camada protetora. Serão as primeiras a sofrer o impacto. Podem secar, talvez apodrecer um pouco, mas protegerão o repolho do ressecamento e de danos. Agora, o corte em si. Corte o repolho de modo a deixar o talo o mais comprido possível, com uns 5 a 7 centímetros, ou até mais. É por esse talo que, mais tarde, vamos pendurar a couve no porão ou na adega. Este é um método de conservação ideal, pois garante ventilação por todos os lados e minimiza o risco de apodrecimento. Um corte limpo e reto é a chave do sucesso. E agora, chegamos ao ponto em que a maioria dos jardineiros iniciantes se engana. Você colheu seus vegetais de raiz, cenouras, beterrabas, daikon, lindos e uniformes, mas eles estão cobertos de terra. A primeira e instintiva vontade é levá-los para lavar bem debaixo da torneira ou da mangueira. Queremos que fiquem limpinhos e bonitos, como os que vemos no supermercado, não é? Pois bem, grave isso de uma vez por todas. Fazer isso é terminantemente proibido. Jamais lave cenouras, beterrabas e daikon antes de armazená-los. A água, especialmente sob pressão, não só remove a fina camada protetora da casca, mas também penetra nas microfissuras. Essa umidade extra é o ambiente perfeito para o desenvolvimento de todo tipo de apodrecimento e fungos. Um vegetal de raiz lavado, mesmo que você o seque depois, vai se conservar muito, mas muito pior. Essencialmente, você está removendo a imunidade natural do vegetal, aquela que o ajuda a resistir a doenças durante os longos meses de inverno. Toda a sujeira deve ser removida apenas a seco, e falaremos sobre isso em apenas 1 minuto. Portanto, guarde a mangueira e nem pense em usar água. Decidimos que não vamos lavar os vegetais de raiz. Mas como remover a terra que ficou grudada? A solução é simples: com uma secagem adequada. Esta é uma etapa preparatória essencial que não pode ser ignorada. Depois de retirar os vegetais da terra, é preciso espalhá-los para arejar. Mas atenção, nunca sob sol direto. Os raios solares diretos podem causar queimaduras na pele delicada e acelerar o processo de murchamento. O local ideal é a sombra, um lugar bem arejado. Por exemplo, debaixo de um telheiro, num barracão com as portas abertas, ou simplesmente numa varanda. Espalhe a colheita em uma única camada sobre uma lona, cartão ou tábuas velhas. Não os amontoe, isso vai atrasar o processo e pode provocar condensação. Deixe-os assim por algumas horas. O tempo depende do clima e da umidade do solo, mas geralmente 2 a 6 horas são suficientes. Durante este período, a terra que ficou nos vegetais de raiz irá secar e ficará quebradiça. Só então será muito fácil retirá-la com luvas macias ou simplesmente limpá-la com um pano seco, sem danificar a casca. O próximo passo é um dos mais importantes e cruciais: o corte da rama. É a forma como fizer este corte que vai determinar se a sua cenoura aguentará fresca e crocante até março, ou se transformará numa coisa murcha e sem vida já em dezembro. A questão é que, mesmo depois da colheita, o ponto de crescimento de onde saem as folhas permanece ativo. E se deixar até mesmo pequenos restos verdes, ele continuará a extrair umidade e nutrientes da raiz. É como deixar uma bomba ligada que, lenta mas seguramente, irá desidratar a sua cenoura. Ela ficará flácida e amarga. Por isso, agimos com decisão. Precisaremos de uma faca afiada. O corte deve ser feito em 2 etapas.
Primeiro, cortamos toda a parte verde, e depois, com um segundo movimento, cortamos a própria coroa, ou seja, a cabeça do legume, com cerca de meio centímetro de espessura, talvez um pouco mais. O corte deve ser reto e liso. Não se preocupe, não irá estragar o legume. Pelo contrário, você estará a conservá-lo, parando completamente todos os processos de crescimento. É este procedimento simples que determina em 90% o sucesso de todo o processo de armazenamento. Para a beterraba e o daikon, a abordagem para o corte é um pouco diferente, mais suave. Não é necessário cortar a cabeça, como se faz com a cenoura. A nossa tarefa, neste caso, é remover as folhas, mas sem danificar o tubérculo em si. Com uma faca afiada ou uma tesoura de poda, corte as folhas, deixando pequenos caules de 1 a 2 centímetros de altura. Por que agir assim? O ponto de crescimento da beterraba tem uma estrutura diferente, e este tipo de corte não a estimula a crescer. No entanto, se arrancar ou quebrar as folhas com as mãos, como alguns fazem, pode facilmente danificar a parte superior da beterraba. Na ferida que se forma, patógenos entrarão imediatamente, e o tubérculo começará a apodrecer precisamente a partir daí. O mesmo se aplica ao daikon. Um corte limpo com a tesoura de poda, deixando um pequeno caule, é o método mais seguro e fiável. Contudo, a pequena raiz na ponta da beterraba nunca deve ser cortada. Esta é a sua calcanhar de Aquiles. Através desse corte, ela perderá o sumo e murchará rapidamente. Deixemo-la intacta. Desta forma, preservamos ao máximo a integridade do tubérculo, que é o nosso principal objetivo. Todas as etapas preparatórias estão concluídas. Chegou o momento da verdade, a seleção. Esta etapa exige de vocês a máxima atenção e até uma certa dose de rigor. A regra de ouro é: um único vegetal doente pode comprometer o restante. Por isso, antes de iniciar o armazenamento, devemos inspecionar cada legume, literalmente cada um. O que procuramos exatamente? Em primeiro lugar, qualquer dano mecânico, arranhões de garfo, rachaduras, cortes ou amassados. Mesmo que o dano pareça insignificante, é melhor separar esse exemplar. Em segundo lugar, procuramos exemplares afetados por doenças ou pragas. Isso inclui pontos pretos, crescimentos estranhos ou galerias de larvas, como as do bicho arame ou da mosca da cenoura. Esses são uma verdadeira bomba relógio. Em terceiro lugar, descartamos todos os frutos deformados, bifurcados, muito pequenos ou, pelo contrário, os gigantes e superdesenvolvidos. Estes, geralmente, não se conservam tão bem quanto os de tamanho padrão. Toda a colheita não padrão que for separada não deve ser desperdiçada. Deve ser aproveitada prioritariamente. Congele, desidrate, faça conservas ou simplesmente consuma em breve. Para o armazenamento de longo prazo no inverno, reserve apenas os exemplares perfeitos, saudáveis e intactos. Agora, vamos preparar as condições ideais para o armazenamento de inverno dos nossos vegetais. Se você possui uma adega ou um porão, você tem muita sorte. Mas simplesmente guardar as caixas lá não é o suficiente. O local deve atender a 3 requisitos principais. Primeiro, escuridão absoluta. A luz estimula o brotamento e, no caso das cenouras, a produção de solanina, que as faz esverdear e ficar amargas. Segundo, e o mais importante, a temperatura. A faixa ideal para o armazenamento de raízes é de 0 a 2 graus Celsius. Se estiver mais quente, elas começarão a brotar e a estragar. Se a temperatura cair abaixo de 0, irão congelar, e depois de descongeladas, transformar-se-ão numa papa mole. E a terceira condição, que muitos esquecem, é a alta umidade do ar, cerca de 90 a 95%. Num local seco, os vegetais perderão umidade muito rapidamente e murcharão. Para manter a umidade, pode-se colocar baldes com água ou pendurar panos molhados. E claro, o local deve ter boa ventilação para evitar a estagnação do ar
e a formação de condensação no teto. Vamos começar com o método mais popular, e provavelmente o mais confiável para armazenar cenouras no porão. Trata-se do armazenamento em caixas com areia úmida. A areia desempenha várias funções cruciais. Ela impede que as cenouras entrem em contato umas com as outras, o que previne a propagação de uma possível podridão. Mantém uma umidade estável, evitando que sequem, e cria um ambiente escuro e fresco, simulando a sua permanência no solo. Como fazer isso corretamente? Pegue caixas de madeira ou plástico. No fundo, espalhe uma camada de areia de 2 a 3 centímetros de espessura. A areia não deve estar molhada, mas sim úmida. É fácil verificar. Aperte um punhado na mão. A água não deve escorrer, mas o torrão deve manter a forma. Agora, coloque uma camada de cenouras, certificando-se de que não se toquem. Cubra-as completamente com areia. Em seguida, adicione outra camada de cenouras e mais areia. Repita o processo até o topo da caixa. A camada superior também deve ser de areia. Em vez de areia, você pode usar serragem de coníferas ou turfa. Estes também possuem propriedades bactericidas, oferecendo proteção adicional. Mas e se você não tiver areia, ou simplesmente não quiser ter esse trabalho? Existe uma alternativa mais moderna e limpa: o armazenamento em sacos plásticos. Sim, você não ouviu errado, é neles mesmo. À primeira vista, pode parecer que os vegetais iriam sufocar e apodrecer dentro de sacos. Mas há um detalhe crucial. Este método funciona excelentemente numa adega fresca e com a temperatura certa. Dentro dos sacos, forma-se um microclima com alta umidade, o que faz com que as cenouras quase não percam água, mantendo-as suculentas e crocantes. Use sacos de polietileno resistentes, com capacidade de 5 a 30 quilos. Coloque as cenouras secas e já resfriadas, preenchendo o saco em cerca de 2/3 da sua capacidade. E o mais importante, não os feche hermeticamente. Deixe-os abertos para garantir uma mínima troca de ar e permitir a saída do dióxido de carbono que os vegetais de raiz liberam durante a respiração. Se a adega estiver com umidade excessiva e notar condensação nos sacos, faça alguns pequenos furos para melhorar a ventilação. Por fim, coloque os sacos na vertical, em prateleiras ou estantes. Agora, falemos da beterraba. Ela é menos exigente que a cenoura e oferece diversas formas de armazenamento. Para ela, os mesmos métodos de conservação que funcionam para a cenoura são excelentes, em caixas com areia ou serragem e também em sacos plásticos. Mas existe um método próprio, muito antigo, que muitos horticultores adoram pela sua simplicidade: guardar a beterraba por cima das batatas. Qual o segredo aqui? Acontece que estas duas culturas têm necessidades de umidade diferentes. As batatas, ao serem armazenadas, libertam ativamente umidade e beneficiam de um ambiente mais seco. A beterraba, pelo contrário, gosta de umidade mais elevada. O resultado é uma simbiose perfeita. A beterraba, disposta em uma ou duas camadas sobre as batatas, absorve a umidade extra que estas libertam. No final, é bom para ambos. As batatas não ficam úmidas nem brotam, e a beterraba não murcha e permanece suculenta. Simples e genial. O principal é que ambas as colheitas estejam saudáveis e muito bem secas antes de serem guardadas. Com o repolho, o armazenamento é uma história à parte. Ao contrário dos vegetais de raiz, ele precisa de ar, muito ar. Se você simplesmente colocar os repolhos em uma caixa ou saco, eles rapidamente começarão a suar e apodrecer por dentro. Por isso, o melhor método para guardar repolho na adega é suspendê-los. Lembra que, ao colher, deixamos o talo bem comprido? Pois é, agora ele será muito útil. A opção mais simples é fixar pregos ou ganchos nas vigas do teto e pendurar cada repolho pelo talo com a ajuda de um barbante. É importante que os repolhos não toquem uns nos outros nem nas paredes, garantindo a máxima circulação de ar. Outro bom método é dispor os repolhos em prateleiras de madeira ripadas,
também em uma única camada e com o talo virado para cima. Se, no entanto, você colheu os repolhos com o talo curto, há uma alternativa. Cada repolho deve ser embrulhado firmemente em várias camadas de jornal ou papel comum. O papel absorverá o excesso de condensação e criará uma camada protetora adicional. Esses repolhos embalados podem então ser dispostos nas prateleiras. E se você não tem um porão ou adega, mas quer muito conservar toda a sua colheita, não desanime, morar em um apartamento na cidade não é um impedimento. O nosso principal aliado nesta tarefa é a varanda ou sacada envidraçada. Claro, desde que a temperatura no inverno não caia abaixo de zero. Para isso, vamos precisar de um mini porão caseiro, uma caixa grande ou um container. Ele pode ser feito de madeira ou de isopor grosso. O mais importante é isolá-lo bem por todos os lados. Dentro dessa caixa, coloque areia úmida ou serragem e arrume as cenouras e beterrabas em camadas, intercalando-as com o material, exatamente como faria em um porão. Por cima, a caixa deve ser bem fechada com uma tampa e coberta com cobertores velhos ou edredons para isolamento térmico adicional em dias de frio intenso. Essa caixa térmica ajudará a manter uma temperatura estável, baixa e positiva. Uma pequena quantidade de vegetais também pode ser armazenada na geladeira, na gaveta de legumes, embrulhando cada raiz em papel ou colocando-a em um saco com furos. No entanto, na varanda, a colheita se manterá fresca por muito mais tempo. E agora, um pequeno, mas importantíssimo segredo sobre a convivência dos alimentos. Já reparou que, se você colocar uma banana perto de tomates verdes, eles amadurecem muito mais rápido? A explicação está num gás especial, o etileno. Muitas frutas maduras liberam esse gás, que funciona como um hormônio de envelhecimento para os vegetais. O principal vilão na nossa despensa são as maçãs. Elas liberam uma quantidade enorme de etileno. Se você guardar maçãs no mesmo ambiente que cenouras, beterrabas ou batatas, prepare-se para surpresas desagradáveis. Os vegetais começarão a brotar antes da hora, as cenouras ficarão amargas e as batatas, moles. É um verdadeiro ataque químico à sua colheita. Por isso, anote a regra de ouro: maçãs separadas, vegetais separados. Se você tem apenas uma adega ou um único local de armazenamento, tente isolá-los ao máximo um do outro. Coloque as caixas de maçãs no canto mais distante. Use uma divisória de compensado, ou, no mínimo, cubra-as bem. Essa regra simples pode ajudar a prolongar a vida dos seus estoques por vários meses. Por último, mas não menos importante, vamos falar das inspeções regulares. Não dá para simplesmente guardar a colheita no outono e esquecê-la até a primavera, presumindo ingenuamente que está tudo em ordem. A sua adega é um organismo vivo e algo está sempre a acontecer lá dentro. Por isso, estabeleça como regra fazer uma revisão dos seus estoques pelo menos a cada 3 ou 4 semanas, ou, idealmente, uma vez por mês. Com uma lanterna em mãos, inspecione cuidadosamente as caixas e os sacos. O que procuramos? Em primeiro lugar, sinais de podridão. Se notar um único legume estragado, remova-o imediatamente e aproveite para verificar os seus vizinhos mais próximos. Um único legume podre pode desencadear uma reação em cadeia em uma semana e destruir toda a caixa. Verifique também se não surgiram brotos. Se os legumes começarem a brotar, é sinal de que a adega está muito quente e medidas urgentes de resfriamento precisam ser tomadas. Inspecione a couve. Pode ser que as folhas externas precisem ser retiradas. Essas inspeções regulares permitirão que você identifique o problema a tempo e salve a maior parte da sua colheita. É como uma revisão geral para o seu depósito de alimentos. E agora, a grande revelação, a verdadeira virada de jogo. Você já parou para pensar que os vegetais respiram? Sim, sim. Mesmo depois de colhidos, eles continuam o seu ciclo de vida. E a principal razão pela qual a cenoura fica mole
é a perda de umidade através da sua folhagem. Se você deixar nem que seja 1 centímetro da parte verde, ela agirá como uma bomba, sugando toda a água da raiz. E o segundo vilão entra em cena na escuridão da sua despensa. As maçãs, essas são as verdadeiras traidoras. Elas liberam etileno, um gás que acelera o amadurecimento e o envelhecimento de outras frutas e legumes. Ao colocar maçãs perto das cenouras, você está, na verdade, dando a elas a ordem: é hora de morrer. É por isso que a poda correta e uma boa vizinhança não são apenas dicas, mas sim leis de sobrevivência para a sua colheita. Então, como você pode ver, a conservação bem-sucedida no inverno não é mágica, mas uma sequência lógica e precisa de ações. Escolha o momento certo, colha com cuidado, prepare de forma inteligente e crie as condições necessárias. Apenas 4 passos separam você de vegetais crocantes e suculentos no meio do inverno. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se ele foi útil para você, apoie-nos com sua curtida e inscreva-se no canal para não perder novos segredos da horta. E agora, uma pergunta para você. Como você guarda sua colheita? Talvez você tenha um segredo de família para armazenar beterraba ou repolho. Compartilhe sua experiência nos comentários. Adoraria ler.